Olá, Oi, tudo boa bem? noite. Eu vi, estava preocupada que tinha dado algum problema na tua internet. Olha, achei que eu não fosse conseguir entrar, porque tá caindo uma chuva tão forte aqui, tão forte, assim, que tempestade mesmo. Inclusive, se acontecer algum problema aqui, você já sabe. Sim. Muita E chuva, às meu vezes Deus. cai a conexão, né? Mesmo fibra ótica Cai fica sim. terrível. Sim, muita. É fibra ótica, então vira e mexe nessa época de verão. Eu costumo até mudar os horários das minhas lives, porque aqui na região que eu tô, que é interior de Minas, normalmente final de tarde é tempestade. É normal. Que loucura! Então, vai chegando 7 horas começa. Então, ou eu marco minhas lives para parte da manhã, tipo meio-dia, ou depois das 21, porque aí é tranquilo. Mas esse horário, e hoje eu não estava esperando essa chuva, hoje estava um dia lindo, mas tá aí. Mas paciência, vamos lá. Que prazer tê-la aqui. Muito Muito obrigada por obrigada. Fico muito feliz pelo ter aceitado o convite. convite. Eu sou super a favor de todas as manifestações, tanto de Instagram, de Facebook, que sejam para a gente trazer um empoderamento para a mulher com mais de 40 anos, né? Para Com trazer que a gente pode certeza. ser muito ativa, claro que precisa de ajuda, mas pode ser muito ativa, muito empreendedora, pode se renovar, né, nesse período. Com certeza, com certeza. Eu trabalho ajudando essas mulheres acima dos 35, 40 anos a empreenderem aqui no digital. Então, por exemplo, se ela faz um artesanato, ela pode vir para cá e criar um curso online de artesanato. Se ela é uma nutrição, porque eu sou nutricionista de formação, então a princípio eu Ah, trabalhava só legal, não sabia. eu trabalhava só com profissionais da saúde a princípio, só que muitas pessoas começaram a me procurar. Eu falei, por que não abrir para todos, já que o digital está aí para todo mundo, né? Então, hoje em dia, tem profissionais da saúde, tem pessoas que são da área de comunicação, professores, enfim, ajudo a empreender aqui, né? E uma coisa que eu observei, doutora Joelle, é que muitas mulheres, eu não vou julgar porque eu ainda não entrei na menopausa. Eu fiz 50 anos, mas eu fui no ginecologista e ele me disse que eu não estou nem no climatério ainda. Então eu acho que a minha vai ser tardia, tá? Mas eu vejo as mulheres se queixando tanto, mas tanto. E tenho uma irmã que já passou pela menopausa e não teve absolutamente nada. Ela só usou o chá de amora, mais nada. Nada. O libido ficou igual, a lubrificação igual, o mal-estar não teve, fogacho não teve, nada. Assim, foi uma feliz. Eu espero ser igual. Sim, torço que tu tenha sorte. São os extremos, né? Tem as mulheres que sofrem Sim. muito cedo, tudo é uma curva de graus. Tem a grande maioria se concentra, né? Nesses quadros que eu acabo falando. Tem sempre que tem sintomas extremamente exacerbados e tem aquelas que passam muito de forma muito mais tênue com a sintomatologia. Mas uma coisa é certa, o nosso envelhecimento acelera depois da menopausa, tendo ou não Ai, meu Deus. sintomas, né? Então, por isso que é importante a gente ter muitos cuidados, que eu vou citar aqui nesse período. Com certeza. E me fala uma coisa, o chá de amora funciona mesmo? Porque o ginecologista, ele é ginecologista e mastologista, ele já me acompanha há anos. Aí ele falou comigo, Márcia, o chá de amora funciona muito bem, é ó, tipo um Sim. fito. Bom, deixa eu me apresentar então, Márcia, primeiro, Sim, para tuas seguidoras, para quem não me conhece. claro. Meu Eu tô nome é convidando uma turminha aqui. Já vi que tá uma turminha entrando aí. Para quem não me conhece, meu nome é Joelle Leripe, eu sou ginecologista, tenho pós-graduação em Fisiologia do Envelhecimento Saudável, Climatério e Menopausa, e hoje estou fazendo uma outra pós-graduação de terapias regenerativas íntimas e estética íntima também. Mas o que me atraiu nessa outra pós foram os procedimentos regenerativos para Bacana. busca da autoestima íntima da mulher também. Porque às vezes não adianta só o manejo hormonal, a gente precisa de mais um todo. Que legal. E, doutora Joelle, me conta exatamente, por exemplo, eu que trabalho com mulheres que querem empreender. Você acha que existe, por exemplo, vamos pensar naquela mulher que tem o ápice dos sintomas, né? O desconforto, o ápice. Existe alguma coisa que possa atenuar isso para ela não deixar de viver as Eu acho possibilidades, que né? As oportunidades que ela primeiro, tem? Márcia, a gente tem que entender o que acontece.
né? Sim. É uma falência hormonal, os nossos ovários param de funcionar e com eles vão Sim. embora dois hormônios, a progesterona e o estradiol, né? A Sim. progesterona tem uma função no início, são os primeiros sintomas de aumento da irritabilidade, de encurtamento do ciclo, de aumento do volume sanguíneo, da diminuição da qualidade do teu sono, o que vai acabar gerando todas umas outras cascatas de alterações hormonais pela privação do sono. E o estradiol Sim. é o segundo hormônio que desaparece, ele vem em seguida. Ele é o responsável pelos sintomas mais famosos da menopausa, porque assim, a insônia é muito mais comum do que o calorão, a irritabilidade é muito mais comum do que o calorão, mas a mulher acha que isso é só do envelhecimento, que é porque está cansada, que é porque está estressada. Já os fogachos, que é a maior parte em função do estradiol, o ressecamento vaginal, eles são mais famosos, mas não são os primeiros a apresentar. Então, conforme a fase do climatério, o que é menopausa? Menopausa nada mais é que o nome da nossa última menstruação. A gente que usa esse termo, né, esse nome da última menstruação para um período que na realidade se chama climatério. O climatério pode ser dividido em pré-menopausa e pós-menopausa. Né? Então, dependendo da fase em que essa mulher se encontra, do climatério dela, a gente vai ter substâncias que vão agir melhor, ou mais ou menos. A Amora, especificamente, que foi que tu me perguntaste primeiro, ela tem uma ação muito boa para os sintomas vasomotores, que são essas alterações relacionadas aos fogachos. Age muito bem. Mas ela não tem praticamente ação sobre a insônia, sobre a irritabilidade, sobre a alteração na massa óssea que vem junto, sobre os músculos, sobre a parte urogenital, né, de ressecamento, de lubrificação, de atrofia de terminações nervosas de clitóris, do ponto dito G, que é um emaranhado de terminações nervosas que também vão perdendo a sensibilidade, prejudica a parte sexual. Então, a Amora, sim, ajuda muito nos sintomas vasomotores, mas tem outras coisas junto. E por isso que para a gente não parar nesse período do climatério, para a gente continuar ativa, a gente tem que primeiro saber que ele vai chegar. Não tem escapatória, todas nós vamos passar por isso. Entender que ele faz parte do nosso envelhecimento. Mas não esperar ele se instalar para começar a fazer alguma coisa, né? A gente tem que ver o envelhecimento como um todo e lembrar que no envelhecimento feminino a gente tem esse marco que é a menopausa. Sim. Eu acho que a aceitação é tudo, né? Você aceitar a maturidade, né? Eu acho que isso ajuda. Quando você trabalha a mentalidade também, né, doutora Joelle? Você entender, eu vou passar por isso, cada fase da minha vida tem algo novo, algo a ser aprendido, algo a ser aproveitado, né? Tem uma beleza diferente. Por exemplo, eu hoje, com 50 anos, eu me acho linda. Porque eu vejo tudo que eu já vivi a minha vida inteira e eu não fico triste pelo envelhecimento. Eu fico feliz por tudo que eu já vivi, que foi maravilhoso. Entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa a ser trabalhada. Exatamente. Também. A gente tem uma das formas. Eu tenho que primeiro individualizar se a mulher é de uma forma mais positiva ou negativa. O que ela mais teme nesse envelhecimento? Eu vou te dizer bem sincera. O que eu mais tenho medo do envelhecimento não é a parte Claro que a gente gostaria de ficar linda, maravilhosa, com o melhor cabelo e a melhor pele para sempre. Mas o meu maior medo, o que me fez começar a estudar envelhecimento foi o medo das minhas aptidões. Eu deixar de ter a minha autonomia física e psíquica. E as duas juntas, porque não adianta eu ter uma autonomia cerebral, funcionar perfeitamente. Nós tínhamos o físico, né, o Steve Hopkins, que funcionava perfeitamente o cérebro, e ele não tinha um corpo que carregava esse cérebro. Ele era tetraplégico, só mexia o dedinho. Né? Isso pode acontecer com o nosso envelhecimento, a gente começa a ter tanta doença degenerativa que o corpo não consegue trazer se o cérebro sobreviver bem. E ao outro extremo são as pessoas com Alzheimer, em que o corpo às vezes está razoavelmente bem, mas não tem cérebro. Então aquele corpo é um corpo que... Então esse é meu maior medo, né? Eu conseguir viver o maior tempo possível da minha vida e concentrar o período de doença o mais próximo possível do meu limite genético de tempo de vida. Esse é o trabalho que a gente faz
com o envelhecimento. Mas eu tenho que individualizar qual é o medo que essa paciente tem, o que mais é importante para ela no envelhecimento dela, né? Sim. Eu trabalho muito lifestyle, né? Medicina do estilo de vida. Não tem como nós Sim. conseguirmos esse envelhecimento que eu planejo para mim, que é estar apta a ser, que nem eu brinco, hashtag mochileira aos 80, de pegar minha malinha e sair para viajar com 80 anos, escolhendo para onde eu vou, decidindo tudo sozinha. Para a gente poder ser mochileira aos 80 anos, eu tenho que ter todo um preparo psicológico e físico, Sim. né? E aí entra Sim. todo um trabalho multidisciplinar que eu acho importantíssimo, né? Tu que Claro. trabalha com várias profissões sabe o quanto é importante. Eu preciso de uma boa educadora ou educador físico, eu preciso de uma boa nutricionista. A mulher tem que ver a vida dela como um todo. Eu preciso que essa mulher entenda a importância do repouso, porque não tem como achar que a gente vai conseguir ter uma qualidade de envelhecimento se a gente não entender como ele funciona e não mexer em todos os pauzinhos que tem, né? Os pilares que tem. Do repouso, da alimentação, do exercício físico, da vida afetiva, da vida social, né? A saúde é o bem-estar geral em todos esses aspectos, não é só não estar doente. Que bacana. E me diz uma coisa, eu acho que a mulher também permanecer ativa, porque uma coisa que eu observo muito também, as mulheres, hoje prolongou um pouco a aposentadoria, né? Mas eu me recordo assim, por exemplo, a minha avó, com 60 anos, você olhava para ela, era uma idosa de coque fazendo tricô. Hoje você vê as mulheres muito mais ativas, não só as mulheres, os homens também, né? E para piorar ainda, estenderam como é que fala, aposentadoria. De uma certa forma, eu acho até bacana, porque eu acho que você se mantendo ativa, você trabalha, anda um pouco mais a mente, não sei se você concorda, ela vai conseguir prolongar um pouco mais a vontade, até mesmo de ter um físico Sim, mais mas adequado. isso tem a ver também com o aumento da nossa expectativa de vida, né? A expectativa Sim. de vida da época da minha avó, quando tinha a minha idade, hoje a minha avó, graças a Deus, está viva e vai fazer 90 anos ano que vem. Mas eu tenho a sorte de ter uma avó com quase 50 anos, como eu. Mas, assim, a expectativa de vida daquela geração que a minha avó hoje está com 89 anos, era uma expectativa de vida quando tinha 60 e poucos anos, né? Sim. Então, todo esse cálculo, se aposenta com tanto tempo, porque tu não vivia muito tempo além daquilo para usufruir essa aposentadoria. Hoje as pessoas estão vivendo mais tempo do que trabalharam. Então, assim, é uma forma de fazer o mundo rodar. Não tem como se trabalhar 1/3 da vida e querer não trabalhar 2/3. Vai ser impossível. Então, toda essa parte da aposentadoria tem a ver com isso. Claro que tem toda a politicagem no meio, mas a gente tem que entender que é necessário nós nos mantermos, e cada vez vai ser mais necessário nós nos mantermos com saúde, porque cada vez vai ser mais tardia essa aposentadoria. O mundo não está mais em condições, do jeito que gira tudo, se parar de trabalhar com 50 anos, como era uma coisa super comum até um tempo atrás, né? Então, hoje não se consegue mais pensar nisso e nós temos que preparar o nosso corpo para essa nova realidade. Se tem meninas novas aí, já de 30, 30 e poucos, tem que se dar conta que elas não vão se aposentar com 50. Gente, vocês vão passar dos 60 trabalhando. E para ter um corpo que carregue, por exemplo, o ritmo que eu ando, assim, ó, trabalhando bastante, isso eu só consigo porque eu durmo, eu respeito meu horário de ir para a cama para dormir, eu respeito o meu ritmo de alimentação, eu faço exercício diariamente. Então, assim, pelo menos 4 vezes por semana. Então, são formas que a gente tem de se preparar para esse envelhecimento e não ter aposentadoria, concordo plenamente contigo. Não vai ter por necessidade e por opção, né? Eu sou uma pessoa que eu não penso em me aposentar. Eu posso pensar em trabalhar menos horas por dia, mas eu acho que o não ser produtiva dentro para mim, no meu dia a dia, é difícil. Tanto que eu tô indo para essa nova área, porque é uma área, porque assim, o desgaste de cada consulta clínica, eu levo 1 hora e pouco lá com cada paciente, conversando. Da primeira vez que ela vai, eu só converso, eu não vejo exame nenhum. Depois, numa outra vez, é mais 1 hora vendo os exames. Isso gera um desgaste intelectual e físico muito grande. Então, o que a gente faz? A gente precisa... Voltou? Eu tinha parado. Voltou.
né? Não é querer uma paradinha. Eu estou tentando adaptar a minha realidade para um tipo de trabalho que eu consiga me manter trabalhando, mas sem ao mesmo Sim, tempo exigir tanto fisicamente de mim. E isso é o que a gente claro. tem que ir se planejando no passar do tempo, né? Sim. E me diz uma coisa, Joelle, a atividade física é fundamental, a nutrição, né, a alimentação é fundamental, trabalhar a mente, né, para encarar isso com mais naturalidade é legal. Mas você acha que por exemplo, esse meu médico comentou eu comentei com ele, na verdade, porque minha irmã toma o chá de folha de amora. Ele aprova o chá de folha de amora, mas ele não é muito a favor de hormônios. O que que você acha de tomar hormônio para amenizar um pouco essa Olha, eu situação? defendo que assim, ó, quem trabalha com envelhecimento na linha que eu trabalho já tem bem estabelecido que o uso da terapia hormonal de reposição, quando tem a nossa falência de menopausa, ela é mandatória para toda mulher que não tem. Claro que a mulher tem a opção de dizer eu não quero, que nem vacina, pode dizer eu não quero me vacinar, Sim, né? Mas claro. sabe-se que ao ir recolocando de forma bioidêntica, os hormônios exatamente, não sintéticos, exatamente iguais aos nossos, nas doses que nosso corpo produz, ou um pouquinho menos, nós vamos estar protegendo todos esses fatores que eu te falei, a perda de massa óssea, a perda de massa muscular, a parte do intelecto. Nosso cérebro tem muitos receptores para estradiol e progesterona. Então, a gente, sem eles, começa a aumentar o risco das demências e mais chance de fazer isso que eu falei, que é o meu maior medo, ficar sem teto, né, de ter o Alzheimer. Então, assim, eu sou a favor da terapia de reposição hormonal, nas doses fisiológicas, pelas vias corretas, né? Cada hormônio tem uma via a ser administrada, e eu trabalho só com bioidêntico. Associado a isso, eu uso os fitoterápicos, porque eu consigo ter uma melhora do controle de muitos sintomas sem precisar usar dose alta. Então, quem trabalha Sim. hoje com envelhecimento, quem trabalha com climatério e menopausa, é indiscutível isso. Tem muitos ginecos, excelentes médicos que são ginecos, né, há muito tempo, mas que não trabalham nessa parte de menopausa e envelhecimento. Então, aí gera, às vezes, uma confusão de qual hormônio que ele está se referindo. Porque, assim, lá na década de 90, quando eu estava terminando a minha residência, no fim da década de 90, no meio da década de 90, tinha acabado de sair o trabalho que falava do câncer de mama, dos grandes problemas com a reposição hormonal feminina. Só que aquele trabalho foi feito com um tipo de hormônio que hoje não se usa mais, né? E também com hormônios da urina da égua prenha, que eram hormônios do corpo de uma égua, que eram colocados numa mulher. Então, a potência desse hormônio era muito maior. É claro que deu um estrago. Hoje, o que nós usamos para terapia de reposição hormonal são hormônios bioidênticos, iguais ao que o meu corpo produz. Eu faço terapia de reposição hormonal e não abro mão dela, né, com avaliações periódicas, porque eu não teria o ritmo que eu tenho, todo, né, tenho certeza, se eu não estivesse fazendo a terapia de reposição. Sou totalmente Não, a eu favor. acho. Todo mundo fala, que toma o hormônio, né? Márcia, tomar hormônio é vida, é vida. Se a gente faz a terapia, né, de uma forma bem orientada, com o hormônio certo, Sim, na dose certa, sem querer ficar bombada, com o objetivo de saúde, de longevidade, sim, o hormônio vai estar nos trazendo melhora da expectativa e de qualidade dessa vida. Se a gente começa a colocar sim. hormônio em doses altas, além do que o nosso corpo produz, ou hormônio que nunca fez parte do nosso corpo, a gente começa a colocar, a matemática é muito clara. Pode não dar certo, realmente, tem muito mais chance de não dar certo. Sim. Deixa eu só dar uma palavrinha com o pessoal aqui. Pessoal, de vez em quando tá dando uma travadinha, porque aqui onde eu estou tá caindo uma tempestade. Eu achei que nós nem fôssemos conseguir entrar. Tá? Então, toda vez que travar um pouquinho, em seguida a gente volta e repete a frase que nós estávamos falando, tá bom? Aí depois eu vou baixar aqui pro IGTV, depois eu mando editar e subo pro YouTube. Aí quem quiser assistir de novo, depois não tem problema, vai ter oportunidade. Tá bom? Doutora Joelle, me diz uma coisa. Como eu trabalho com mulheres acima de 40 anos que estão aí querendo empreender, ou nem sabe, porque eu brinco que tem as desnutridas digitais, que são aquelas que querem investir no digital, mas não fazem ideia como fazer.
Existem os obesos intelectuais, que são aquelas que entraram com tudo, estão consumindo um curso atrás do outro, fazendo um monte de mentoria, aí fica aquela loucura no cérebro, não sabe como criar nada, porque é muita informação e pouca prática. E eu descobri que tem também as donas florindas, que são aquelas que ficam em casa, que estão lá cuidando dos filhos, do marido, e nem fazem ideia do universo de possibilidade que tem aqui dentro do universo digital para elas. Sim, colocarem para vender o conhecimento delas, a competência que elas criaram ao longo de toda uma vida. Então me diz aqui, você acha que é possível, mesmo a mulher na menopausa, no climatério, passar por isso e se empreender com força total? Porque eu tô entrando nessa com tudo e tô amando essa situação. Meus alunos, eu tenho alunas de 40, tem alunos de 50, eu tenho uma aluna de 75 anos, que ela está criando um curso digital para vender bijuterias, a dona Fanny, entendeu? Então, assim, me fala uma coisa, o que que a mulher, né, precisa enxergar de positivo nisso para até mesmo ajudar nessa situação, a passar essa situação aí com mais facilidade? Primeiro, eu acho, Márcia, justamente o que eu falei, entender que é um processo que faz parte do envelhecimento. E o envelhecimento, por si só, ele significa perda gradual da saúde. E a saúde pode ser perdida no intelectual, no social, né, no físico, no psicológico. Então, a gente tem que entender que o envelhecimento vai chegar. Então, nos prepararmos para ele e ter um propósito de vida faz com que a gente consiga tomar determinadas decisões em prol da saúde que, se tu estiveres acomodada, tu não vais conseguir. Por exemplo, eu não abro mão de fazer meu exercício todo dia de manhã, porque eu exijo muito do meu corpo. Estou fazendo essa pós-graduação que eu te falei, de terapias regenerativas íntimas, de estética íntima, e isso exige um tempo de aula sentada além do que eu trabalho, e mais as aulas práticas que eu fiquei em pé quinta, sexta, sábado, domingo e segunda de manhã. Eu tive 5 dias agora de aula direto, em pé, na clínica, operando e fazendo as coisas. Então, assim, se eu não tivesse esse cuidado com o meu corpo, fisicamente eu não toleraria. Então, primeiro tu tens que ter um corpo e uma cabeça funcionante para tentar empreender qualquer coisa. Não adianta querer empreender, ai, não consigo sair da cadeira, não consigo empreender, mas não dorme a noite inteira. Não vai conseguir fazer isso nunca. Então, a gente tem que ter uma ideia que o envelhecimento vai trazendo diminuições das aptidões e nós temos que ir treinando o nosso corpo para que ele fique por mais tempo garantindo essa integridade, tanto física quanto psicológica, para conseguir. E nisso entra a parte da parte sexual também, né? Que muitas mulheres nessa época começam a ter medo, né, muda toda a sexualidade pelas dores, pela atrofia, pela diminuição de área clitoriana. Então, isso é uma coisa que eu fui atrás e estou indo atrás, porque esses tratamentos regenerativos conseguem melhorar a estética, a gente melhora, preenche lábios, se a pepeca está muito murcha. Tem quem acha que os lábios estão muito grandes, a gente diminui, né? Eu faço o procedimento, e agora eu comprei o laser, faço procedimento a laser para diminuição, que praticamente a cicatriza muito mais fácil. A gente faz o laser intravaginal para melhorar a lubrificação, o trofismo vaginal. Tem um que eu comprei hoje, o aparelho, que é para fazer com plasma. Retira o plasma, faz um processo de centrifugação, se tira fica fatores de crescimento e células tronco no líquido, vem uns tubos específicos para isso, e se faz injeções perto do clitóris, são 2 injeções do lado do clitóris e intravaginal, para que a gente tenha uma regeneração da parte de terminações nervosas que atrofiam na pós-menopausa, para que essa mulher volte a ter prazer, porque tem algumas que não conseguem mais ter prazer pela atrofia. Por isso que eu disse, foi muita sorte tua, da tua irmã, de não terem, mas eu tenho mulheres com 55 anos que o clitóris diminuiu, elas não têm mais praticamente. Então, a gente hoje tem essas técnicas para ajudar na terapia hormonal. Porque, assim, uma mulher, ela não vai conseguir só ativa produzindo, tu produz, mas tu quer namorar, tu quer passear. Então, a gente tem que prover a saúde em todos os lados para que ela consiga, sim, continuar empreendendo e continuar se descobrindo
e revelando valores e capacidades que ela tem, às vezes nem sabe que tem. Mas se ela não tiver uma saúde corpórea, não vai dar. Gente, que coisa incrível a ciência, né? Olha isso, até aumentar, reinventar a possibilidade de ter prazer na mulher Porque isso na é realidade são fantástico, né? terminações nervosas que atrofiam pela parte hormonal e a gente faz nada mais do que colocar células do próprio corpo, né, no local dessa terminação e o corpo consegue dar uma regenerada. Não vai crescer o rabo da lagartixa que caiu, não é isso? Mas consegue ter uma regeneração dentro do fisiológico, mas que gera uma melhora muito grande na parte sexual. Que incrível. Então vocês viram, né, mulherada? Não tem mais desculpa. Podem ficar nativa até os 88 anos de muletinha. Antes de virar, ó, até 100 anos, virou estrelinha, até virar estrelinha, vocês já estão nativos. Esse é o Eu, por objetivo. exemplo, me sinto uma Estar adolescente. nativa em todos, né? Sim. Não tem que desanimar, não. Eu vejo mulheres com 50 anos já reclamando como se já estivesse pronta para fazer tricô o resto da vida sentada esperando o dia de virar estrelinha. Para com isso, não tem essa, né? Sim. No entanto, eu vejo mulheres mais velhas, fantásticas, dando um show, um trabalho incrível, incrível. É fantástico. Por exemplo, essa minha aluna de 75 anos. Normalmente eu trabalho com a faixa etária de 35, 60, 65. Mas ela veio assim, e me surpreendeu. O desejo dela de empreender é uma coisa linda. Para você ter ideia, ela não sabia ligar o computador. Mas Hoje ela já provavelmente ela tem uma saúde básica razoável. Ela não deve ter artrose, ela não deve estar com muita osteoporose, ela não deve estar com demência senil, ela não deve estar, né, que já começa a ter. Porque se ela já tiver, porque muitas mulheres com 75 anos já estão desenvolvendo todas essas alterações, né? Então, para ela conseguir estar desenvolvendo essas aptidões com 75 anos, ela deve ter um corpo saudável que está conseguindo levar ela a fazer isso. E a gente consegue oferecer isso para mais mulheres. Às vezes a gente não se dá conta que esse envelhecimento do corpo a partir do climatério da menopausa é muito acelerado. Então, vamos para conseguir fazer tudo isso que tu promoves e que é genial, tu conseguir puxar essas mulheres, elas têm que entender que é importante cuidar da saúde dela. Com hormônio ou sem hormônio. Elas têm que respeitar o horário do sono, elas têm que ter uma alimentação mais rica em alimentos de verdade. Depois da nossa live, eu divido um grupo no Facebook, que o nome do grupo é Menopausa com Saúde, e eu montei junto com a Flávia Rezende, né, que é uma estudante de nutrição até, e a Flávia, depois dessa live, vai fazer uma live com uma seguidora. Ela faz uma mentoria. Os homens, Mirna, não precisam de reposição necessariamente, porque os homens não têm a falência. Os nossos ovários param de produzir, eles desaparecem. Às vezes, se abre a barriga de uma mulher de 60 anos, tu não acha mais os ovários, tal é o nível de atrofia. Não acontece isso com os homens. Os homens até pode ter uma diminuição, mas não um desaparecimento total dos hormônios, como acontece conosco. Bem bacana, bem bacana. Falando na Flávia, tá aqui, ó, Flávia Menopausa, Flávia Rezende. Aí tem esse tipo de coisa que mostra que para empreender, para poder fazer uma virada na vida, para poder trazer coisas novas, a gente tem que cuidar da saúde. Sim. E me diz uma coisa, doutora Noeli, esses tratamentos precisa ser presencial, não existe, porque, por exemplo, uma pessoa que vive... Eu atendo pacientes do mundo inteiro. Semana passada eu atendi paciente da Inglaterra, já atendi paciente de Portugal, tem uma paciente do Japão tentando marcar, mas a gente não consegue horário, porque olha o fuso horário, é diferente, que é a coisa mais querida. Por quê? A paciente tem o seu ginecologista, ela faz seu exame físico, e aí eu faço toda uma entrevista com a paciente, e dou uma lista de exames que eu quero. E aí, dentro desses exames, tem os exames que ela fez com o ginecologista dela, que eu não abro mão de receber, mais os exames que eu peço para planejar esse envelhecimento dela. E claro que aí eu vou pedir esses exames baseada nessa conversa de 1 hora que eu tive com ela. E esse trabalho eu faço online, sim.
Sim, ai, que Só que bacana. às Bom vezes saber, acontece, por viu? exemplo, teve uma paciente que não me mandou, tinha uma lesão lá no ovário, tal e tal. Essa paciente vai precisar do ginecologista dela presencial. Então, eu disse, olha, não tem como nós continuarmos aqui antes de tu resolver isso, que tem que ser lá com o teu ginecologista presencial. Porque, na realidade, eu faço o planejamento do envelhecimento hormonal, né? Eu vou ter que botar o cabinho, que daqui a pouco vai sair a bateria. Sim. Então, por exemplo, aí você prescreve os hormônios online. E esses hormônios seriam como manipulados? Eu não faço Não, ideia, eu assim. uso. Só um pouquinho, deixa eu ajeitar assim, porque estava caindo a bateria. Tá, A terapia não é só a base de hormônios, né? Os hormônios são, sim, né? Tem toda a claro. parte de modulação intestinal, de modulação de fatores inflamatórios. Eu vejo para que lado vai o envelhecimento. Se é uma paciente que tem muitos cânceres na família, a gente faz o painel genético de câncer. Se é uma paciente que tem doenças cardiovasculares, morreu um monte de gente de infarto, tem um monte de diabetes, um monte de doença da tireoide, a gente tem painéis genéticos metabólicos que eu posso, ainda mais se ela é mais jovem, que a gente faz o painel genético dessa mulher, e aí, baseado no que a genética já está me dizendo, eu vou trabalhando em cima disso, porque a genética quer dizer 30% do nosso envelhecimento, 70% é o nosso estilo de vida. Mas se eu sei para onde a genética está indo, eu consigo otimizar muito mais a qualidade do envelhecimento dessa mulher do que se a gente não tem essa noção. Então, assim, e a parte hormonal, eu uso hormônios. A parte do estradiol eu tenho usado só é bioidêntico, mas de farmácia, drogaria. Tem marcas do mercado que são maravilhosas, eles são estáveis, eles não oxidam. E a progesterona, né, depende. Às vezes ela é transdérmica, às vezes ela é VO. Eu estou indo agora mês que vem para conseguir, finalmente, eu ia fazer em março esse curso, mas com a pandemia parou, dos implantes hormonais, então eu estou indo para fazer a parte da reposição com implantes hormonais, que facilita muito a nossa vida, porque senão é gel de manhã, é gel de noite, né? Tem algumas mulheres precisam associar, além do estradiol e da progesterona, alguma coisa de testosterona, são raras, né? Menos de 20% das minhas pacientes usam testosterona associado, só se realmente ela está com uma deficiência muito grande, senão maneja basicamente só com os hormônios que desaparecem. A tireoide é uma glândula que dá muita alteração com o envelhecimento, então a gente tem que estar sempre em cima do funcionamento dela, porque quando ela não funciona direito, vai bagunçando todo o resto. Então, o planejamento é bem individualizado. Sim. Doutora Noelle, me diz uma coisa. Você, por exemplo, então, se a pessoa. Eu vou fazer o seguinte: eu fiz um print aqui dessa tela e vou colocar lá nos meus stories com o Instagram da doutora Joelle, que aí quem tiver interesse em conhecer o trabalho dela mais a fundo, ir lá no Instagram dela, de repente marcar um momento com ela, vai lá nos meus stories que vai estar lá marcadinho o Instagram dela e depois também essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, tá bom, pessoal? Aí a gente vai estar acompanhando a No doutora meu Joelle Instagram, aí. eu faço umas 2 vezes por semana lives para responder Sim, dúvidas, no qual eu só respondo dúvidas, porque as dúvidas escritas sim. é bem mais complicado eu responder, porque demanda muito tempo, né? Ah, Então eu prefiro sempre responder as dúvidas durante as lives. E faço também lá, sim. tem o grupo Menopausa com Saúde no Facebook, que também eu entro lá às vezes e respondo. Oi, Bacana, Gorete, tudo bacana. bom, querida? Pessoal, alguma dúvida para tirar aqui com a doutora Joelle? Vamos Entraram para as muitas perguntas? perguntas aí, tem muitas perguntas. Vamos às perguntas. Quem já fez pergunta e a gente não viu, porque estava aqui discutindo, conversando, repita, por favor, para a doutora Joelle Peraí que eu dou uma responder, porque puxadinha, vai até ter porque aí eu um. seleciono. As dúvidas que são assim, meu médico me deu isso, posso tomar ou não, não tem como responder. Eu vou responder as Sim, dúvidas como eu respondo no meu Instagram, que são para entender, para que se possa entender o envelhecimento e entender a menopausa. Vamos puxar aqui. Eu preciso beleza. chegar na menopausa para começar a me exercitar e melhorar minha alimentação. Ó, viu? Essa aqui já entendeu que é importante. Sim. Deixa eu ver aqui. Ó, uma aqui O que é que uma você. dentista aposentada.
Minha mãe tem Alzheimer há 5 anos. Uma loucura para ela e para a família. Sim, porque o corpo fica vivo e não tem cérebro. É uma pessoa que não tem mais memórias, que não tem. Então, é muito, muito desgastante para a família, né? Ver que aquela pessoa está desaparecendo, porque a pessoa some, só fica o corpo. E isso a gente consegue prevenir quando a gente planeja, pelo menos, retardar, se tem uma genética, que isso seja um processo que vá mais para o fim da vida, né? Os médicos mais antigos não aprovam, o que é uma pena. Na realidade, quem não aprova é quem não está acompanhando toda a evolução que teve hoje na terapia de reposição hormonal do climatério e menopausa, né? Eu não aprovo aquela reposição que era feita de jeito nenhum. Eu faria em mim, na minha mãe ou em qualquer paciente minha. Mas a que eu uso hoje, eu faço em mim, a minha mãe usa também, e eu uso dentro dos critérios que são apregoados pelas sociedades mundiais de menopausa e climatério para uso. E essas sociedades estão mostrando, a gente tem uma melhora na expectativa e na qualidade de vida. Até que idade pode... Esses hormônios, a mulher vai tomar durante um período, depois para, ou é uma coisa contínua? Antigamente se dizia 5 anos e para. Só que antigamente se morria com 65, né? Hoje, todas as sociedades, isso tem no meu Instagram, tem um post que eu botei todas as sociedades e todas dizem o seguinte: enquanto nós tivermos justificativa de maior benefício do que risco para essa mulher, a terapia de reposição deve ser mantida. Não tem tempo limite para uso. A mulher pode dizer, agora não quero mais, tudo bem. Só que no momento que ela suspende, ela começa a ter os sinais da falta hormonal. Então, hoje se usa por tempo que vai ser definido pelo próprio envelhecimento dela. Quando começarem a aparecer alguma coisa que poderia não ser adequado, se suspende. Por isso que a avaliação é semestral, né? 6 meses, as minhas pacientes fazem uma batelada de exames para a gente continuar usando. Aqui a Margot está perguntando até que idade pode repor. Entrei com 48, estou com 58. Existe uma janela de oportunidade do uso hormonal. Então, assim, o ideal é que a gente inicie quando está começando as alterações hormonais, até no máximo 10 anos depois da última menstruação. Isso porque o corpo ele faz uma adaptação e ele vai diminuindo a resposta a esses hormônios. E depois que ele ficou 10 anos sem, se eu tento recolocar uma coisa que ele já está vivendo 10 anos sem, eu posso fazer mais mal do que bem. Então, o ideal é que eu mantenha, vá sendo colocado conforme eles vão diminuindo. E nas doses fisiológicas. Bacana. Estou repondo, mas meu calor não melhorou. Por que será? Às vezes é a via de administração. Eu sou super a favor do transdérmico, mas a gente tem que cuidar de não botar a roupa logo em seguida. Cigarro nem dou hormônio para quem fuma. Café, chimarrão, muito chocolate, pimenta, podem piorar os sintomas vasomotores. Períodos de estresse muito grande, a gente pode piorar os sintomas vasomotores. Então, o calorão ele não vai parar só com a reposição hormonal. Ele vai parar, às vezes, a gente associando outros fitoterápicos que vão me contrabalançar nisso. Deu agora. Carregou um pouquinho. Aqui. Aos 55 anos, ela fez cirurgia, tirou útero e ovários. Acho que deve ser a mãe dela que tinha Alzheimer. Isso tem influência. O Alzheimer tende a todos os quadros neurodegenerativos, né? E o Alzheimer é um deles, é uma doença degenerativa cerebral, se agrava com a menopausa. Né? Sabe-se que o nosso cérebro tem receptores para o estradiol e a falta do estradiol. A primeira coisa que a gente vai notando é que a memória já não é mais a mesma coisa. E se tu tens uma tendência a desenvolver quadro de demência, ela vai se instalar mais rápido assim que chegar o período do climatério da menopausa. Sim. Por quanto tempo se faz reposição hormonal? Eu respondi agora há pouquinho. Que não tem... Foi a que eu te respondi. Não, é porque tava marcada aqui. Eu acho que não tem mais nenhuma não, doutora Joelle. Deixa eu ver. Acho que...
Tenho 46 anos e vendo os comentários parece que vocês se sentem no asilo. Somos novas ainda. Concordo, concordo. E justamente para Exatamente. a Ali botou, e justamente para que a gente consiga se manter com essa, não é juventude, com a jovialidade, com a vivacidade, com a capacidade de desempenho, que a gente tem que pensar no envelhecimento enquanto não está velha. O envelhecimento é Nossa, algo que tem que ser planejado. Ele não é algo, agora fiquei velha, não tenho o que fazer. Não, eu sei que eu vou envelhecer, eu só não vou envelhecer se eu morrer. Então, se o envelhecimento é inevitável, eu tenho que começar a pensar nele para planejar que ele seja o envelhecimento mais saudável possível. E hoje tem especializações em envelhecimento saudável, em como envelhecer da melhor forma. Em junho eu fiz o curso, eu ia para Harvard, mas acabei fazendo online, porque obviamente ninguém foi para Harvard esse ano, de Lifestyle Medicine, que são a medicina do estilo de vida, que o que eu faço, né, no meu estilo de vida é o que vai impactar de forma mais contundente no meu envelhecimento do que a minha própria genética. Eu fiz meu mapeamento genético, eu sempre falo em lives, eu sou geneticamente diabética. Eles testam 12 genes, eu tenho 8 do diabetes. Então, geneticamente, eu tenho diabetes tipo 2. Só que eu não vou desenvolver tão cedo esse diabetes, porque eu levo um estilo de vida que não deixa meus genes despertarem. Eu não como o açúcar em quantidade grande. Vou dizer que nunca como, mas não como em quantidade grande. Eu faço exercício. Eu tenho uma alimentação que não é carregada em farinhas, né, e refinados. Então, eu já trabalho como se eu fosse diabética, só que sem ter a doença instalada no meu corpo. Qual muito bom laser vai isso. trabalhar, doutora Miriam Dias? A princípio, a partir de janeiro, com Herbio, e eu comprei para o consultório agora, Miriam, o Frax, que é o laser com radiofrequência microablativa, que é um laser menor, que para ressecamentos moderados e leves, ele é maravilhoso para aquela mulher que tem líquen, uma atrofia muito forte, aí o ideal é o laser. Eu prefiro o Herbio, né? Não o CO2, eu prefiro o Herbio. E com o Frax a gente consegue fazer um custo de sessão não tão alto, porque o laser ainda é uma terapia que acaba sendo extremamente cara. Eu comprei esse menor e vou ter uma vez por mês o Herbio no consultório, mas para o meu dia a dia eu vou trabalhar com o Frax, Miriam. Não é isso que fazem para problema de cartilagem em joelho? Plasma? Sim, o plasma rico em plaquetas. No caso, para a parte genital, Bela, a gente faz exatamente isso, porque o plasma rico em plaquetas, no caso, eu vou centrifugar mais ainda e vou pegar a parte dos fatores de crescimento. Dentro das nossas plaquetas tem muitos fatores de crescimento e nesse plasma também tem algumas células tronco circulando. E ao tu reintroduzir, tu não está reintroduzindo sangue, não é hemoterapia, não tem nada a ver com isso. São estudos comprovados cientificamente de regeneração autóloga com o uso do nosso próprio plasma por fatores de crescimento. Então, tem quem faz no joelho, tem quem faz em úlceras, aquelas pessoas que têm úlceras nas pernas, se centrifuga e se coloca esse gel de plasma ali, porque os fatores de crescimento ajudam a ter uma reconstituição muito maior daquela ferida. Então, para cartilagem, realmente é maravilhoso. E na parte sexual, na parte ginecológica, a gente usa para essas injeções perto do clitóris. E fiquei bem feliz que hoje eu fechei a compra do meu aparelho. E se usa no chamado ponto G, né? Que não é um ponto G, na realidade é onde o clitóris abre na parede vaginal, nessa partezinha pode ser injetado um pouquinho também. E também se faz quando a mulher teve parto normal, tá meio abertinha a vulva, que fica difícil, fica meio soltinho, ela tem a sensação de frouxidão vaginal. Se usa preenchimento com um pouquinho de ácido hialurônico para dar a sensação de que está mais apertado e não precisar operar. Né? Então, tem técnicas regenerativas íntimas que evitam cirurgia e melhoram a parte sexual da mulher. Doutora Joelle, tem mulheres que eu vejo que se queixam de... Como que fala quando não consegue segurar a urina? Incontinência urinária. Alguma coisa assim. A minha mãe reclamava disso. Existe isso mesmo? Isso é causado na menopausa? A menopausa agrava. Tá? Mas a incontinência urinária tem várias causas.
A da menopausa é pela frouxidão. Porque abre a bexiga, ela fica um pouco mais aberta, por isso que o laser é importante, o Frax ajuda bastante. A radiofrequência íntima, ela é maravilhosa para a incontinência urinária que vem com a menopausa, mas às vezes é pelos partos, né? O parto normal, ao ter o parto, a gente tem uma abertura muito grande e no voltar, às vezes, a gente tem rupturas de fibras que com o envelhecimento não consegue mais ter essa sustentação. Muitas pessoas ganham peso com o envelhecimento, esse peso na barriga também vai forçando aquelas estruturas lá embaixo a cair a bexiga um pouquinho e ter a dificuldade de manter, né, a conseguir segurar o xixi quando tosse, quando espirra, quando pula. Outras pessoas têm a urgência, que é sentir vontade de fazer xixi, tem que fazer xixi rápido, senão acaba fazendo xixi na calça. Interessante. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Já estamos quase chegando ao fim aqui, hein? Qual é a quantidade ideal de vitamina D no sangue que precisa fazer? Eu trabalho dentro da longevidade com a vitamina D entre 40 e 60. Mais do que 60, só se a paciente tem alguma doença autoimune, aí eu até coloco mais para cima. Paciente que tem osteoporose, eu tento manter perto dos 60. Se não, eu trabalho na faixa dos 40 a 60, é suficiente. Muito bom. Qual o ideal de cortisol? O cortisol tem uma curva durante o dia que varia de acordo com a hora que é coletado, o tempo que tu está acordado. Então, o cortisol é muito individual, tem que ver também qual é o parâmetro que o laboratório trabalha. Essa eu não consigo te responder de forma mais objetiva. Tem que tratar o parceiro também, concordo, Mina. Eu dou umas reposições pro meu marido, não hormonal, né? Mas de fitoterápicos, de polifenóis, de vitaminas, de minerais, modulo o intestino, né? Para que tenha uma boa, porque a saúde intestinal é muito importante para ela consiga absorver todas esses ativos que a gente usa, né? Então, não adianta nada estar tomando zinco, vitamina D, selênio, colágeno do mais caro que tem, e o intestino não está absorvendo nada. Então, a gente tem que cuidar da saúde intestinal também. Sim. Pessoal, nós estamos quase chegando ao fim aqui. Deixa eu só agradecer a doutora Joelle pela disponibilidade de estar aqui falando para a minha audiência. Queria muito agradecer a sua audiência também que está aqui com a gente. Se quiser conhecer um pouquinho o meu Instagram, é Márcia Pereira Mentora, vai lá. Eu ajudo com o empreendedorismo feminino após os 40. E quem aqui está da minha audiência, vai lá conhecer o Instagram da doutora Joelle também. Doutora Joelle Menopausa, _menopausa. Doutora Trabalho Joelle fantástico. Doutora Joelle underline menopausa. Menopausa. Será um prazer ver que venho conhecer. O trabalho do Instagram é justamente para conscientização do nosso envelhecimento e principalmente dessa parte da menopausa e entender o que tem hoje de terapias, para que quando vocês forem procurar ajuda, não estarem falando gregos com vocês e também não enrolarem vocês. Não pode usar isso, não pode fazer isso porque faz mal. Não, ali eu tento trazer informações. Só completando aqui o que a doutora Joelle falou, e não fazer desse período como sendo o final da vida, não. A gente tem muito o que fazer ainda, tem muito a oferecer para o mundo. Então, assim, tá aí a doutora Joelle. Quem está antes desse período, se preparem para eles. Não abram mão na agenda de você de ter o tempo de fazer o exercício. Não abram. Aprendam a dizer não para alguns alimentos e abram alimentos mais saudáveis, porque assim. Não tem por que se entupir de determinadas substâncias que só vão te acelerar o envelhecimento, né? A gente tem que aprender a viver melhor. Aí eu indico o Instagram da Flávia, Menopausa Flávia Rezende, que dá muitas dicas de alimentação saudável e factíveis, né? Não aquelas coisas malucas que não dá para fazer no dia a dia. A dieta tem que se adaptar à nossa rotina, não à nossa rotina, à alimentação, né? Claro. E usar esse período com a ajuda de pessoas assim como a doutora Joelle para fazer a gente mais ativa, porque a gente merece, nós merecemos brilhar independente da idade que estivermos, tá? Então não deixem de acompanhar lá a doutora Joelle, não deixem de conhecer meu Instagram, o Instagram da Flávia, e vamos junto nessa luta e fazer essa mulherada ir além, porque nós somos incríveis, nós somos imparáveis. Tá bom? Doutora Joelle, muito obrigada pelo convite. De nada, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui.
Eu já tinha espiado o teu Instagram, gostei realmente, é bem interessante esse teu trabalho, tá de parabéns. Obrigada, obrigada. Obrigada, gente. Vai estar lá no Stories agora e vou deixar gravado também, vai estar no meu feed, eu vou subir agora para o IGTV. Então, quem chegou no final, teve uma pessoa que falou que estava chegando agora, vai estar gravadinho lá no meu feed, tá bom? Você vai poder assistir tudo, sem problemas. Doutora Joelle, um beijo enorme, beijo, pessoal. Muito obrigada Boa pela noite para presença de todo todas. mundo. Tchau, tchau. Até breve e boa sorte aí nesse trabalho incrível, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.